Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre eclesia. Então, a eclésia é a palavra original onde nós tiramos a palavra igreja em português. Eclesia em grego significa os chamados para fora. Agora, existe algo no mundo da teologia que é a lei da primeira menção. Toda vez que você escuta um termo, ou um conceito, ou uma ideia teológica pela primeira vez na Bíblia, nós temos que prestar uma atenção especial. A primeira vez que aparece a palavra igreja ou eclesia, que é através de Jesus. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Mais especificamente, ele está dizendo a Simão Barjonas, no momento ele que muda de Simão para Pedro. Então, em Mateus 16, eles estão tendo uma conversa. E Jesus, ele vem escutando falar sobre muitas coisas que as pessoas estão falando que ele é. Jesus está fazendo o que ele sempre fez. Se você não sabe, Jesus, o resumo que ele fazia aqui na terra era 4 coisas. Ele pregava o reino, ele ensinava o reino, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava os demônios, ou ele libertava os captivos. Então, enquanto ele estava fazendo isso, em 3 anos, só isso que ele fez, literalmente. Você vai reduzir essas 4 ações. Talvez você possa perguntar, entre eu pregar o reino e ensinar o reino. Quando você ensina algo, você explica. Quando você prega o reino, quando Jesus pregava o reino, ele estava proclamando algo. Muitas vezes essa proclamação é um proferir profético, que se traduzia na manifestação do físico através de sinais, maravilhas, curas, libertações. Para pensar, quantas vezes Jesus curou o enfermo e logo na sequência ele falava, é chegado o reino de Deus. Ou ele expulsava um demônio e apontava, aqui estava o reino de Deus. Chegou o reino de Deus agora. Então, para a gente fechar esse parênteses, Jesus faz essas 4 ações. Ele pregava, ensinava, curava e libertava os cativos. Enquanto ele fazia isso, muitas perguntas estavam sendo feitas acerca de quem era Cristo ou quem era Jesus. Agora veja bem, a palavra Cristo é a palavra ungido, enviada, o Messias. As pessoas não sabiam o que falar de Jesus, o que saber se ele era um profeta, ou ele é um rabino, um mestre da lei. Será que ele realmente era o Messias? Quem era Jesus? Essa era a pergunta. Então, diante de todas essas perguntas que a sociedade fazia, Jesus, ele pega um tempo com os seus discípulos e fala, eles estão dizendo que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, que eu sou João Batista. Quem é que vocês dizem que eu sou? Acompanha comigo em Mateus 16, é justamente essa passagem, por versículo 15. Jesus está perguntando, e vocês, quem dizeis que eu sou? E lá no versículo 16, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele lhe afirmou, bem-aventurado és, muito abençoados ou iluminados, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E diante dessa revelação, vem a primeira menção de eclesia, no versículo 18. Eu também te digo que tu é Pedro, ou Petros, que significa rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, ou eclesia, né, que na verdade é a tradução que você tem na sua Bíblia. Então ele continua dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora,
O que eu quero... Por que é importante? Porque eclesia não era um templo, não era uma sinagoga, não era um palácio do governo, era uma agência. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é. Jesus está falando isso na época do Império Romano. O Império Romano, ele estava com autoridade sobre aquilo que seria o território de Israel. Então, quando Jesus estava lá, por mais que havia outras autoridades, suprema era Roma. Roma determinava o que se fazia naquela área. Então, quando Roma, cidadãos romanos, quando eles estavam longe de Roma, a autoridade estava com eles, com a eclesia. Aonde existia 2 ou 3 romanos juntos, em um acordo, lá existia a autoridade de Roma. Então Jesus olha para aquilo que está acontecendo ao redor dele, sobre o povo de Israel, como pessoas que estão oprimindo, governando, e diz: eu também vou ter minha eclesia. Vocês são a minha eclesia. Sobre esta afirmação de Pedro, eu vou construir minha eclesia. Então aqueles homens estavam naquele lugar entendendo que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, o Messias, ou Deus Filho. Ele fala: porque vocês entendem essa verdade, sobre essa verdade eu vou construir a minha igreja. Agora, o conceito original de igreja de Jesus não era que nós fôssemos um prédio. Ele não queria que nós fôssemos uma entidade religiosa. O que ele queria é que nós funcionássemos como uma eclesia, como funcionou para o imperador no Império Romano, ou seja, uma agência cultural. Por mais que eles estivessem longe de Roma, onde a eclesia estava, ele estava divulgando, propagando a cultura de Roma em terras estrangeiras. Se a terra estrangeira estava debaixo do domínio de Roma, então a eclesia era encarregada de trazer a cultura de Roma e implementá-la naquele lugar. Então é por isso que Jesus, muitas vezes, ele estava orando, estava pregando, estava demonstrando. Então, porque Jesus veio inaugurar o reino. O veículo pela qual ele iria inaugurar o reino somos nós, a igreja. Então pense na igreja, pense na eclesia, muito mais como uma concessionária autorizada do reino de Deus. Eu sei que pode ser esquisito ou estranho, mas na verdade é que o reino de Deus já existia antes da eclesia. O reino de Deus, ele é maior do que a eclesia, e a eclesia tem que entender que nós somos simplesmente facilitadores, nós somos veículos, nós somos embaixadores deste reino aqui na terra. A eclesia não tem a manifestação plena e total do reino de Deus. A estrutura de eclesia, ela recém-inaugurada, ela deveria ser solidificada nas afirmações de Jesus, que ele era ungido de Deus. Logo, como membros enviados pelo rei, os discípulos, eles assumiram a responsabilidade de cumprir as suas ordens e suas vontades, propagando a cultura celestial desse reino entre os povos. Entretanto, é necessário nós notarmos que a igreja não foi criada antes do reino. Pelo contrário, o propósito da eclesia é servir como um centro de expansão da cultura celestial. Sendo assim, nós entendemos que neste mundo nós somos apenas uma parcela da real representação do reino. Dê um like, pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!